muito importante. A gente agradece o coral porque são canções belíssimas que embalam o nosso espírito, nos preparando para o momento da palestra, para que a gente possa sair daqui, vamos dizer assim, mimbados de luz. Então essa é a proposta para todos nós nessa noite. Então que Jesus nos abençoe. E o coral, essa última canção, alguém conhece? Conhece? Sim. É da Enya, né? Only Time. Só o tempo. Pensem, só o tempo. Tem uma mensagem que diz assim: só o tempo é capaz de compreender o grande amor. É lindo. Mas hoje a nossa proposta é para que nós então façamos um estudo em torno do tema a família universal. Universal vem de universo, então nós vamos lembrar uma família o quê? O que significa uma família universal? Uma família que possa se unir pelos mesmos pensamentos, pelos mesmos sentimentos, com a mesma proposta de auxílio mútuo, de nos auxiliarmos uns aos outros no campo do bem, sempre guardando na alma aquele consolo, guardando na alma aquela certeza de que caminharemos juntos rumo a Deus. É a proposta para todos nós. No Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vai trazer, sobretudo no capítulo 14, algumas informações, alguns dados a respeito disso, quando ele trata da família consanguínea, quando ele trata da família espiritual, quando ele trata dos laços de família, e num de seus trechos ele vai dizer assim, numa linguagem mais assim, nossa, para a gente entender, o que quis Deus nos reunindo em família, debaixo do mesmo teto, nos olhando firmemente uns para os outros. Quis Deus que nós vivêssemos em família para que aprendêssemos a nos amar como irmãos que somos verdadeiramente. Filhos do mesmo Pai, irmãos em Jesus, em Cristo. Ali, debaixo do mesmo teto, diz Celso Martins no seu livro Problemas Espirituais, como resolvê-los? Dentro desta obra, ele vai tratar muito a respeito da família. Porque os pequenos núcleos familiares, eles dão ensejo à formação da grande sociedade, da grande família, da família universal. Então, dentro do nosso lar, em pequenos grupos, pai, mãe, filhos, depois nós vamos estender a parentela. Então, mas ali, nos pequenos núcleos, pequenos grupos familiares, nós iríamos aprender lições importantíssimas, diz Emmanuel. Porque o que a sociedade espera é que nós, enquanto estivermos dentro dos nossos lares, possamos aprender a grande lei da boa convivência, da cooperação, da condescendência, de uma educação que visará essa boa conduta, porque há 3 frases importantes para reflexão, que o lar, a escola informa, o lar reforma e Deus prepara, porque nós estamos reunidos debaixo do mesmo teto, meus irmãos, para que tenhamos essa proximidade. A propósito, o que Deus espera então de nós? Que nós aprendamos o valor, aprendamos a construir
laços espirituais. É o que ele vai dizer aqui em todo o texto que trouxemos para a nossa reflexão. Diz assim o Livro dos Espíritos, na questão 775, que pergunta: qual seria, o que Kardec perguntou para as entidades venerandas, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? Ele não disse aqui, Kardec não perguntou a destruição, a falta dos laços familiares. Ele perguntou o relaxamento. Em outras traduções, o afrouxamento. Olha só, a pergunta é capciosa, é importante, leva-nos a uma reflexão importante. Então, o que seria? O que aconteceria? Uma recrudescência do egoísmo, uma recrudescência, um aumento, uma exageração do egoísmo. Porque dentro da família aprenderemos o contrário, aprenderemos a nos doar, a compartilhar, a, vamos dizer assim, repartir o pão, não só material, mas o pão espiritual, em nos compreendendo uns aos outros, exercitando ali dentro, mais que em qualquer outro lugar, a virtude do perdão, a virtude do amar realmente, porque amar, no sentido pleno do termo, é amar as imperfeições dos outros e as imperfeições daqueles que nos são caros. Muitas vezes exige-nos uma cota maior de compreensão, de espírito cristão. Por quê? Porque para nós, aqueles que nós amamos, que estão muito próximos de nós, é difícil muitas vezes receber um maltrato, ouvir uma palavra que não se encaixou muito bem aos meus ouvidos. É quando às vezes o irmão nos diz algo desagradável, ou quando nós falamos algo desagradável. Então, se ali dentro nós não procurarmos o fortalecimento desses laços, a sociedade ressentirá essa problemática que acontece dentro dos nossos lares. Se nós muitas vezes estamos ouvindo, presenciando crimes atrozes, comportamentos estranhos fora do lar, não, como dizem os espíritos, não vamos deixar que a responsabilidade seja da sociedade. A responsabilidade é da família. Emmanuel vai dizer no livro Consolador, na questão 110, que a melhor escola ainda é o lar. Então, é uma escola para que nós possamos aprender a arte de bem conviver, a arte de compreender as diferenças. Não é porque se diz família que nós poderemos atestar que somos iguais, que pensamos igualmente, e não é assim. Os dedos das mãos são iguais? Não são. Então, ali dentro, a nossa é uma atitude de paciência, de condescendência, de amor fraternal. Por isso quis Deus que nós nos uníssemos em família, para que ali aprendêssemos a nos amar verdadeiramente como irmãos que somos. Então, a pergunta 775 traz essa questão desse afrouxamento dos laços, ocasionando então uma exageração do egoísmo, pensar somente em si, deixando que os outros resolvam as suas questões. É como se nós estivéssemos inseridos lá no mesmo grupo, na mesma família, dentro da mesma casa, mas fizéssemos uma dissensão, uma separação. Então isso não é possível.
ali, assim. É o que se espera de nós, né? E ele vai fazer o comentário e diz assim: por quê? Porque a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Então, é a pedra angular, é o lar. É a pedra primeira, fundamental, onde se deposita todas as esperanças de Deus, das entidades venerandas, de todos aqueles que estão imbuídos conosco neste processo, neste empreendimento, porque a família é uma instituição divina, é um empreendimento da comunidade desencarnada para que nós venhamos a progredir coletivamente. Não significa que eu, avançando em entendimento e evoluindo, mas se eu olho para trás, os meus irmãos, os meus pais, os outros familiares, estão ainda um tanto quanto distantes daquela realidade. Então eu vou continuar, eu vou voltar e tentar entrar no mundo deles para compreendê-los. Aí sim eu vou atestar a minha evolução, estando ali com eles, resolvendo as questões, ajudando-os, porque assim fez Jesus, um espírito altamente evoluído, que não necessitaria estar conosco, porque não tinha nada do que, não devia nada. Veio estar conosco para nos ajudar, para nos apresentar o amor de uma forma divina, para que nós possamos fazer dele, desse amor, alimento para as nossas almas. Então, a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Emmanuel vai dizer mais abaixo: se queremos uma sociedade mais fraterna, mais espiritualizada, evangelizada, condescendente, uma sociedade educada, que pense nos outros com mais amor, com mais afeto, isso tudo nós vamos aprender dentro do lar, para que ao sairmos dali possamos levar essas virtudes para lá. Essa é o grande ensinamento que nós retiramos. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos abalada nas suas estruturas. Por isso, dar a atenção de que é merecedora, o grupo familiar. Por desconhecer a finalidade dessa instituição chamada família, grande parcela da humanidade duvida da sua importância, menospreza, despreza sua estrutura e desvaloriza seus laços consanguíneos e afetivos. E eu diria efetivos. Afetivos de afetividade, efetivos de segurança, de constância. Perdemos tudo isso, porque muitos de nós não queremos formar novas famílias, não queremos nos engendrar nesta proposta, né, do casamento, da união, seja apenas uma união com os diferentes modelos de família. O importante é a responsabilidade, é o amor que ali dentro passa a fazer vigência. Esse é o mais importante. Mas a doutrina espírita, ela vem para nos auxiliar, para esclarecer muitos pontos. Então ela vai alargar os nossos horizontes para além da vida física e vai nos revelar a vida do espírito imortal. Impulsionados pela lei do progresso, todos somos o progresso
ele é uma verdade, uma realidade, não fugiremos dele. É lei universal, progresso. Estamos aqui para isso, né? Impulsionados então por essa lei, nós seremos submetidos a vivenciar diferentes experiências do plano físico, nas mais diferentes situações. Para quê? Para a aquisição do conhecimento e da mais elevada moral. Então, o nosso objetivo é a perfeição moral. Uma perfeição ainda que relativa, mas que nos dará a condição de bons espíritos. Uma perfeição moral. O que é a moral? A regra de bem proceder. Então, haveremos de alcançar essa perfeição no sentido de conseguir viver esse bem, essa caridade. É a nossa trajetória. E a alma que reencarna vem de onde? Do mundo espiritual, para progredir. Hoje já temos informações suficientes para que possamos conhecer o objetivo da família e a origem da sua formação e da sua finalidade. Ensinam-nos os benfeitores espirituais, na questão 913 do Livro dos Espíritos, que o egoísmo é o vício mais radical e que dele deriva todo o mal. Dizem eles: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos, existe egoísmo. Eles falam assim, ó, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. Uma doença. Além de ser uma chaga, dizem os Espíritos, levam-nos a viver uma vida solitária, porque pensamos só em nós mesmos, na nossa felicidade, na nossa harmonização, e ao contrário, haveremos de pensar na felicidade coletiva, para todos, numa harmonização do todo. Por quê? Se o todo está em perfeita harmonia, se nós conseguirmos nos dar as mãos, perceberemos os grandes benefícios, porque levaremos isso para dentro dos nossos lares, aquela alegria de poder estar num ambiente onde aquelas pessoas se entendem, se ajudam, se compreendem, trabalham com o mesmo fim, com o mesmo objetivo. Então, se um não tem, eu tenho demais, nós vamos repartir. Esse é o objetivo. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, todos nós, espíritos reencarnados aqui no planeta, o que haveremos de fazer? Haveremos de extirpar do nosso coração todo esse egoísmo. Por quê? Porque é incompatível, não coaduna, não combina com a justiça, o amor e a caridade. Por quê? O egoísmo, tanto quanto o orgulho, eles neutralizam todas as qualidades. Então, eu posso até ser, vamos dizer assim, caridosa, mas eu tenho muito orgulho, muito egoísmo. Então, isso acaba neutralizando. É necessário, então, extirpar do nosso coração. Ele vai continuar dizendo que na busca desse progresso e dessa evolução, que são indispensáveis, reencarnamos ou reencarnaremos quantas vezes forem necessárias, até que consigamos a depuração, a extirpação, a exoneração de todo pensamento, de todo sentimento contrário à lei de caridade, de justiça e de amor, preconizada pelo Cristo
bandeira do nosso Pai que está nos céus. Então, nós haveremos de reencarnar. Isso variadas vezes. E para que esse retorno ao mundo material aconteça, vamos necessitar então do concurso amigo. Nós diríamos primeiramente de Deus, depois de Jesus, depois de toda uma equipe espiritual que dá assistência, que toma conta dos departamentos reencarnatórios, que prestam atenção neste agrupamento, nessa reunião, agora vamos dizer, de espíritos, né, para formar esta família. Sabe por quê? Chico Xavier que diz isso. Ele fala assim que para que ocorra uma reencarnação, dá muito trabalho. O novo corpo, o reajustamento das energias biofisiopsíquicas de cada espírito, para que possa ocorrer essa formação desta família. Porque há muitas vezes espíritos altamente comprometidos, compromissados pelas ações praticadas em vidas pregressas. Então dá trabalho até que possa ocorrer isso. E o concurso benevolente, extremamente importante, dos nossos pais. Porque ele vai dizer aqui, necessitamos adquirir um novo corpo físico que somente será possível através da união de um óvulo com um espermatozoide, dando início à formação do feto. Desenvolvendo-se, nos colocará de volta ao palco da vida, através dos nossos pais. Então, formamos a família. Portanto, já agora, chegando ao mundo físico, devemos gratidão aos nossos pais biológicos. E aí a gente vai entrar no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos alertar assim: os laços de sangue não estabelecem necessariamente, vamos prestar atenção na palavra, não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Por quê? Porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Por quê? Porque o espírito já havia sido formado, já existia antes da formação do corpo. Então, o que fazem os nossos pais? Nos fornecem o invólucro carnal, mas o espírito foi criado por Deus. E o que nós vamos fazer agora? Depois do reencarne, concretizou-se então a minha chegada ao plano físico. Vou procurar esse meio familiar, vai me ajudar no desenvolvimento intelectual e moral, porque eu preciso progredir. Os espíritos que encarnam em uma mesma família, sobretudo entre parentes mais próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, espíritos que se atraíram uns para os outros, porque Leon Denis, ele vai dizer assim, há uma pergunta da seguinte maneira: quais são as regras, que estabelecem a reencarnação? A que leis estão sujeitas à reencarnação? As leis da atratividade, das tendências, das inclinações, dos gostos. Então nós temos gostos semelhantes, tendências semelhantes. Então nós vamos nos procurar, vamos nos atrair e formar aquele núcleo familiar. Mas aí alguém pode perguntar, mas há espíritos, há entes, há algum familiar que pensa diferente. Ele está ali naquele meio, mas ele não comunga dos
mesmos pensamentos. Mas ele fora atraído ainda assim. Por quê? Qual o objetivo? Para que nós possamos aprender com ele e ele aprender conosco. Algo que não sabíamos ou algo que ele não sabia. Mas que alguma coisa o atraiu para o nosso meio. E assim irá acontecer a reencarnação. Mas ainda pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim, muitas vezes, de lhe servir como prova. Então, vai provar o que agora? Os conhecimentos. O que fora apreendido em lições importantíssimas em vidas pregressas. Então, agora nós vamos colocar agora sobre a prova, se realmente aprendemos a ouvir um pouco mais, a perdoar, amar ainda com toda aquela imperfeição, porque nós somos seres não imperfeitos, mas sujeitos a uma perfeição. Então somos perfectíveis, fadados a evoluir, a crescer. Os verdadeiros, a gente vai passando as informações, os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, os verdadeiros. Quais são? Os da simpatia, da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Mas nós poderemos fazer com que a nossa família consanguínea se transforme, ou seja, ao mesmo tempo, uma família espiritual? Sim, uma vez que nós conseguimos desenvolver essa simpatia, essa condescendência, essa comunhão de pensamentos. Aí nós poderíamos estabelecer. Porque o Evangelho diz assim, por exemplo, que a verdadeira afeição é a afeição de alma para alma. Não é do corpo para o corpo, é de alma para alma. Se a verdadeira afeição for de alma para alma, teremos motivos para nos procurarmos no mundo dos espíritos e nos unirmos novamente, até que chegue o momento de uma nova reencarnação. Porque os espíritos no espaço se procuram, se agrupam, se unem, se fortalecem. E aí, quando um deve reencarnar, aqueles que lá ficam torcem, vibram pela nossa evolução, pelo nosso acerto, pelo nosso êxito. Então é o que ele está dizendo. Não são os laços consanguíneos que estabelecem, mas poderemos construí-los para que possamos nos dizer: a nossa família é uma família consanguínea e espiritual, porque nós nos esforçamos para nos entendermos, para termos os mesmos propósitos, para crescermos, porque, segundo Emmanuel, não há um casamento por acaso na Terra. Não há uma família que se forme sem que tenha um objetivo útil para Deus, para as entidades benéficas. Acaso alguém poderá pensar: mas eu estou na família errada? Não está. Segundo Emmanuel, minha amiga baixou a cabeça. Segundo Emmanuel, nós estamos na hora certa, que mais? No lugar certo, e que mais? Com as pessoas exatas.
para o nosso crescimento. Então, o melhor a fazer é compreender. Compreender, gente, mas eu não consigo aceitar as ideias do meu pai, as ideias do meu irmão. São contraditórias. Muitas vezes não são. Você que se comporta contraditoriamente ali dentro. Porque o nosso papel enquanto cristãos, estudantes do Evangelho, candidatos a essa proposta do Cristo, que é a renovação moral e espiritual, é sempre compreender um tanto mais. De nós é exigido, é pedido que demonstremos se realmente esse Evangelho, esse ensinamento adentrou a nossa intimidade, adentrou aqueles ouvidos que o Cristo disse, que ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir, e agora ele vai se exteriorizar nessa forma de compreensão, de tolerância e de amor. Então existem as famílias espirituais e as corporais. As espirituais, ligadas pelos laços do espírito, pelas afinidades, elas são mais duráveis. Mais duráveis. E as outras? Por que elas são mais duráveis? Porque elas fortalecem-se pela depuração, pelo crescimento que promovem enquanto grupo e pela também a evolução dos seres que ali estão inseridos e que se reencontram no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. Então a misericórdia divina, o que ela faz? Ela proporciona também o seu reencontro periódico no plano físico. Muitas vezes reencarnamos realmente com aqueles da alma mesmo, coração, aqueles que, nossa, vêm, nos ajudam. Às vezes você está caindo, ele te levanta. Tem aquela proposta assim. As famílias corporais, aquelas que são ligadas somente pelos laços corpóreos, são frágeis, não tem onde se firmarem, não tem uma sedimentação, né? Então são frágeis como a matéria. E as diferenças, as dificuldades de convivência revelam a necessidade. Então aquelas famílias, né, físicas, consanguíneas, que começam a demonstrar dificuldades de convivência, então é um alerta, né? É um termômetro para nós. Por quê? Nós vamos pensar que há agora então a necessidade do esforço, da dedicação e do empenho para que possamos transformá-la na extensão da nossa família espiritual. Então, se a gente percebe que há muitos problemas de convivência, falta de aceitação daquele ente querido, não há um clima de harmonização, de alegria ali dentro, é o momento de todos aqueles que estão reunidos ali debaixo daquele teto se esforçarem, se unirem através da prece, através do Evangelho de Jesus, para terem forças espirituais e pensar, tudo passa, as dificuldades também passam. Então aqui ele vai dizer realmente que esse agrupamento, esse grupamento, que é a palavra que ele usa, familiar, não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico. Por quê? Ele vai dizer, ele ocorreu, essa formação desse grupo familiar, ele ocorreu nas esferas espirituais, quando? Antes do nascimento orgânico, antes do nosso reencarne aqui. Por quê?
Antes, muito antes, há um livro que se chama Reencarnação em Face da... Psiquiatria em Face da Reencarnação, Abel Glasser é o seu autor. Ele vai dizer que o cara, que era o futuro reencarnante, ele acompanhava os seus futuros genitores desde o tempo de enamorados. Olha só que bênção, que bênção. Esse espírito, ele pôde acompanhar toda a sua trajetória. O namoro entre os seus pais, o casamento, tudo ali, até que ele pôde ser concebido. Ele acompanhou tudo. Ele era um espírito altamente desperto, né? Que o espírito, enquanto está ali encerrado no corpo da mãe, ali na placenta, ele fica meio que recluso assim. Mas este espírito, ele podia acompanhar tudo. Então, há no plano espiritual, assim como diz aquela Egolina, né, ela tem um livro que ela explica muito a respeito disso, há reuniões no plano espiritual, precisamente nos departamentos reencarnatórios, há uma reunião desses espíritos, os futuros pais, os futuros filhos, onde eles se encontram e conversam e decidem e se aceitam e tudo acontece depois. Até Segismundo mesmo. Teve que ocorrer as reuniões, os encontros no plano espiritual, até que ocorresse o perdão entre Adelino e Segismundo, para que ele pudesse, então, a Raquel engravidar e ele consolidasse, então, a sua reencarnação, a sua vinda ao planeta, ao corpo físico. E sendo assim, qual que é a nossa luta? É tornar urgente o despertar do nosso ser para o conhecimento da nossa realidade espiritual, para que possamos compreender que as situações difíceis dentro e fora do lar não são castigos, não são provações tenebrosas, escabrosas, não são. Não existem vítimas na criação divina. São situações muitas vezes geradas por nós mesmos, no nosso histórico reencarnatório e histórico familiar. Então é uma oportunidade bendita. Vamos pensar assim, que estamos tendo no presente momento para nos reconciliarmos com todos aqueles, para construirmos e fortalecermos os laços efetivos e afetivos, espiritualmente falando, com todos. Então vamos deixar aqui uma proposta para todos nós. Somos espíritos interligados a uma divina criação. Fazemos parte de uma grande construção, onde ocupamos espaços entre os alicerces, as pedras e o cimento que a compõem. Como elementos constitutivos dessa obra de Deus, sustentamos a edificação que está acima de nós. Mas não podemos olvidar, não podemos esquecer que há uma base que nos sustenta nos momentos de grande provação. Então, se estamos passando por momentos difíceis ali dentro da família, que possamos parar, pensar, compadecermos-nos de todos aqueles que eles se encontram e utilizarmos de mais perdão, de mais alegria, de mais união dentro dos nossos lares. E formarmos assim a grande família universal, que é a proposta de Deus para todos nós. Essa é a mensagem da noite. Alguém quer falar alguma coisa? A gente tem até meia-noite mesmo. Certinho? Então, que nós possamos voltar para os nossos lares, levando essas verdades dentro do coração, com muita alegria,
aguardando sempre que Jesus nos abençoe. Então vamos encerrar? Você quer fazer a prece? Pode fazer. Então vamos fazer. Você pode apagar isso. Ou não?